Olá pessoas, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei. Aqui é o Kite, jogando as coisas aqui. Temos mais um anime, fazendo review, mais um FD. O anime de hoje é Takarajima, ele é um anime do Clube do Anime também. Faz tempo que eu não faço anime do Clube do Anime porque demora pra fazer. Tente ver o anime inteiro. Eu não estou muito discutindo no clube, mas esse anime foi um dos escolhidos. Eu acho que foi o principal escolhido, depois teve um rebote que foi pego. Secundário, que também é bom. O Clube do Anime pega animes bons, mas a diplomacia não, a democracia lá é meio estranha. Mas enfim, esse anime do Takarajima, ou A Ilha do Tesouro, ou Treasury Island, ele é um anime baseado num livro, ou um livro antigo, e ele foi feito em 79 pelo Dezaki, o diretor é o Dezaki. Acho que parecido com a Kage no Eni, quando naquela época ali de 70 até os 80, teve muita adaptação de livros, principalmente clássicos ocidentais, como Takarajima no caso, ou mesmo a Kage no Eni, que é a Ana dos Green Gables. Ana, você entendeu? A Kage no Eni é a Ana dos Cabelos Ruivos ou algo do gênero. Aí a pegada é... E dentre esses livros, o Dezaki adaptou o Takarajima. É um anime de 26 episódios. É bem antigão no sentido de que ele tem uma linguagem muito setentista, oitentista. É um bom anime, não estou dizendo que não é um bom anime. Eu vou passar para vocês a imagem daqui a pouco, enquanto eu fuço melhor aqui para como fazer uma introdução a esse anime. Enfim, o que eu posso dizer? Eu não conheço o livro, então não posso dizer se foi uma boa ou não uma boa adaptação. Baseado na linguagem de anime, comparando com a Kage no Eni, que foi adaptado pelo Isao, pelo Takahata, não sei, o cara do Ghibli lá, o Isao. Eu acho que é uma adaptação mais animesca. O Takahata, o Isao, o Isao do Ghibli, ele fez uma adaptação mais literária e ele conseguiu trazer o livro para a tela do anime. No caso de Takarajima, ele não trouxe o livro, mas ele trouxe a atmosfera do livro. Então, não que o Isao não tenha conseguido fazer o mesmo, mas é uma pegada diferente de adaptar um livro ocidental. Funciona, o anime é bom, mas ele é bom, não sei se o livro é assim também, fantástico, cheio de elementos que não engajam, sabe? Tipo, não é fraqueza de roteiro na veia, mas é uma espécie de roteiro conveniente, tem uma conveniência na história. Isso me irrita muito em Takarajima, é a coisa que mais me irrita, a conveniência da história para ela girar. Então tem sempre um gancho, sempre um modo de fazer a história ir pra frente que é fraco. Assim, ir pelo fácil, sabe? Mas de um modo ou de outro. A história de Takarajima é a história de uma aventura para caçar um tesouro. Caçar um grande tesouro de um grande pirata. O pirata eu não lembro quem é, o nome dele, ele é um lendário pirata que tinha na sua tripulação o Billy Bones e o John Silver, os antigos tripulantes dele. E quando ele foi enterrar esse tesouro, ele matou todo mundo que estava junto com ele. Todos os que foram enterrar o tesouro. E ele criou um mapa e criou uma lenda, como achar esse tesouro. Depois esse pirata veio a morrer. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Talvez eu tenha o nome dele aqui. O tesouro do Capitão Flint. Enfim. Capitão Flint. Esse Capitão Flint ele matou todos os tripulantes que foram enterrar o tesouro e criou uma lenda. Onde está o meu tesouro? Você sabia que estava na ilha de Takarajima. O que acontece o Billy Bones, ele é um ex-membro dessa tripulação, ele trai a tripulação, ele rouba o mapa do tesouro, o Flint já tinha morrido, o Capitão Flint já tinha morrido, e ele foge, por ganância. O Billy Bones é um pirata meio rústico, meio grosseirão, bêbado pra caramba, completamente viciado em rum. E ele acaba indo para a pousada do Jim Hawkins, que é um menininho de 10 anos, e a sua mãe, que é um menininho filho de um marinheiro que veio a falecer. Então ele é órfão do marinheiro, mas tem a mãe dele, eles cuidam de uma estalagem, assim, tipo uma taverna, à beira do mar, assim, e recebem ali clientes dos mais diversos. É uma taverna hospedaria, então o Billy ele acaba se hospedando nessa taverna, e ele é um cara grosseirão ali, mas ele faz uma empatia com o moleque começa a gostar dele, e é um cara meio estranho, assim.
Aí começa a caçar o Billy, porque o Billy roubou o mapa, todo mundo sabe, e daí vai os piratas atrás dele. O início do anime, ou do livro, é mais ou menos isso, acho que é do anime, fala só do anime, né? É mais ou menos isso, a vida ali do Jin com a mãe dele na taverna. Eu não lembro o nome da mãe dele e não tá aqui o nome da mãe dele no My Anime List, que é um personagem secundário, tão secundário que nem puseram o nome. Mas enfim. E aí o que acontece? Aí o Jin ali sendo meio que agredido pelos piratas, que sendo piratas mesmo, são piratas, eles são violentos. Esses piratas estão amando do John Silver, o cara de uma perna, o lendário cara de uma perna, que ele não sabia o nome ainda na época. Que era o cara de uma perna, que o Billy Bones morria de medo dele. E todo mundo morria de medo do Silver. Porque o Silver é um tipo de pessoa que dá medo. Eu já falo do Silver. Mas enfim, aí acontece. Aí o Jin ele consegue o mapa, ele consegue fugir dos piratas, ele vai pro advogado da vila, do vilarejo, o médico da vila e o advogado da vila, e ele entrega o mapa para eles. E aí eles meio que fazem uma proposta de investimento. Vamos caçar o tesouro. O advogado e o médico da vila viram aventureiros, porque é uma história de aventura. Aí eles têm o mapa do tesouro, eles vão falar, vamos caçar o tesouro. Ah, mas e o cara que estava caçando o Billy Bones? Dane-se o cara que estava caçando o Billy Bones. Billy Bones, ele morreu de infarto ou uma doença no fígado, porque ele estava com cirrose por causa de beber muito. Ele estava bem mal mesmo, bem debilitado de saúde. E bem paranoico também, porque ele roubou o mapa, estava sendo caçado por todos os piratas. Ele tem uma chamada de marca negra no anime que eles falam. Quando você recebe essa marca negra e você é um pirata, é como se você fosse o alvo de todos os piratas. Todos os piratas têm liberdade para te matar. Então você vira o inimigo dos piratas, digamos. E o Billy Bones ele recebe essa marca. Enfim, Takarajima conta essa história, essa introdução do Jin conseguindo o mapa, conseguindo esse tipo de financiamento do grande advogado e um grande médico que conseguem um barco e uma tripulação para caçar o tesouro. E a história do filme, a história do anime inteiro é a busca pelo tesouro. Eles fazem a tripulação e vão pelo mar e chegam na ilha e descobrem como tem ali uma charada no mapa, eles têm que descobrir como é que resolve. Só que no meio dessa caçada, e é aí que o anime é bom. O anime só é bom por causa disso. Os personagens caricatos, tirando dois personagens que seguram bem assim o anime, que é o Silver. E eu diria que... Não, o Grey e o Silver, principalmente. E o Jin por tabela também. O Jin ele é muito chatinho. O Jin ele é bem chatinho. Ele é bem infantil e bem ingênuo. E o Silver é o cara de uma perna que adentrou... Eu estou contando um monte de spoiler aqui. Mas ele adentrou no barco da tripulação do advogado e do médico. Que também não está com o nome aqui. Tanto faz. Que montaram a expedição. Ele virou o cozinheiro da expedição. Só que o Silver ele era um dos tripulantes do Capitão Flint e ele estava atrás do tesouro, só que ele não tinha o mapa. O que o Silver planejava fazer? Ele recrutou a tripulação porque os burguesinhos não sabiam recrutar marinheiros. Ele que recruta todos os marinheiros do barco, ou quase todos. Tem ali umas meia dúzia de pessoas que foram recrutadas pelo médico, pelo advogado, que eu não lembro o nome, tanto faz. Que são os burguesinhos inglês, tem até as perucas inglesas, tudo... Sabe aqueles inglesinhos chique do século... 15, 16, bem caricato mesmo, com aquelas roupinhas tudo endurecida, bem estranho, né? Então é mais ou menos essa ideia. Eu vou passar as imagens para vocês terem uma ideia melhor. Aí, qual a pegada? Vocês podem ver aqui. Qual a pegada? Aí o Silver, que é esse pirata aqui, ele faz um motim. Ele domina o navio, ele faz uma rebelião, pega todos os caras que ele estava... Tirando pessoas do membro do bando dele, do antigo bando do Flint, e outros que ele recrutou, outros piratas, ele faz um grupo de, digamos, contra-força, uma contra-força, e ele, enfim, aí descobrem isso, e quando descobrem isso, vira uma guerra entre o capitão, que é o capitão do navio, contratado pelos burgueses lá, que eu não lembro o nome também, que não é importante, o advogado, o médico, o capitão, alguns membros da influência ali do médico e do advogado, contra todos os piratas recrutados, ou os marinheiros recrutados pelo Silver para fazer a expedição. E aí vira aquela putaria de temos o mapa do tesouro, temos que conseguir o mapa do tesouro para caçar o tesouro. E o mapa do tesouro está com o advogado lá, com o médico, qualquer um dos dois. Então temos que destruir essa facção inimiga, tomar o mapa, achar o tesouro e enriquecer. Esse é o plot geral da história.
e o Silver sendo o comandante desses piratas, digamos, improvisados. E aí a pegada. O Jin, ele tem antes do Silver se rebelar, se manifestar como um grande capitão do mal, assim, que quer roubar o mapa e pegar o tesouro e matar todo mundo, ele é um cara, assim, genial. É o melhor personagem do anime. Ele é másculo, no sentido positivo, ele é uma dignidade, uma honra, uma sensatez, ele tem uma integridade, uma densidade nas suas condutas, ele tem uma ganância justificada, ele tem uma espécie de... sabe aquele tipo de vilão que você tem um carisma, um orgulho, um respeito? Esse é o Silver. O Silver é um vilão completamente vilanesco, com risada de vilão, com comportamento de vilão, mas com coração. E esse é o diferencial do Silver, ele é um vilão com coração. E assim, tipo, ele leva o anime nas costas, literalmente. Eu não sei se no livro ele também leva nas costas, porque o Jin é chatinho. O Jin é a criança que fica birrando aqui, birrando ali, fazendo coisinha de criança, querendo um irmãozão, um pai, um substituto pro pai dele, que é o marinheiro que morreu. Ao mesmo tempo que ela é uma pessoa extremamente íntegra, extremamente honrada, extremamente certinha, moralista, que tá ali interagindo com o Silver, pensando que o Silver é um cara legal, porque o Silver realmente é um cara legal, esse que é o problema. Ele é um vilão com coração, ele é uma pessoa muito da hora. Assim, é aquele tipo de homem que fala, eu faço o que eu quiser, ou pelos fins, sabe? Eu tenho um objetivo e eu vou conquistar o meu objetivo. E esse meu objetivo é conquistar o tesouro do Flint, porque é a minha aventura, e é aquilo que eu quero fazer. E que eu quero fazer, eu boto na cabeça, eu vou fazer. E assim, tipo, ele faz. E ele mata a gente, ele detona todo mundo, ele faz assim, ele não é tão dark assim, ele não é tão vil, mas ele é bom, é estranho, ele é ambíguo, ele não chega a ser completamente vil, mas se for necessário ele será. É esse tipo de pessoa, o tipo de pessoa que tem força para ser ruim, que tem força para ser mal, mas não é mal, sabe? Mas ele pode ser mal. E é muito, mas muito interessante. Aí tem esse Benbow, que é um antigo membro do Flint que estava na ilha, foi abandonado, ajuda eles também. Não, Benbow é o nome do tigrezinho, o mascote do Jin. O nome desse cara aqui é... Deixa eu ver se tem numa anime list, talvez não tenha o nome dele. Não vou saber o nome dele, eu não lembro o nome dele. Mas é um cara de gente boa que estava lá de náufrago na ilha de Takarajima. E tem o gatinho, né, que é vocês vão ver na imagem aqui, que é um mascote que sempre anda ao lado do Jin, que é um mascote quase inútil, assim, que não faz quase nada. Esse panterinha aqui, bem criança ainda, depois ela cresce. Mas a pegada o Silver leva o anime nas costas, a direção é boa, a climatização é razoável, mas não é um grande anime, assim, eu não acho uma grande adaptação, provavelmente. Eu não gosto tanto do Dezaki, mas ele acertou muito a mão em algumas coisas nessa adaptação. O Dezaki fez uma adaptação meio a boca de Blackjack, alguns OVAs, alguns bons, outros ruins. Às vezes ele acerta a mão, mas ele acerta a mão no sentido dramático. A dramaticidade de Takarajima é boa, mas o ritmo é um pouco estranho e o modo como as coisas acontecem, como eu falei, é conveniente demais. Esse aqui é o Billy Jones, né? O Billy Bones. Vocês podem ver ele aqui também, o Billy Bones. Mas enfim, essa conveniência me irritou bastante durante o anime. É um anime que funciona, ele é coeso, ele é ABC, é uma aventura assim interessante, com muitos personagens secundários descartáveis e bem estereotipados, personagens bem ferramenta, assim, todos os piratas praticamente, tirando o Silver, que não é o pirata, que é o revolucionário. O Silver é o cara que ele defende a minoria. Ele defendeu o grupo do advogado, do médico e do Jin. Ele ficou do lado deles em vez de ficar do lado do motim, porque eles eram minoria. Eles estavam em menor número. Ele é simplesmente os caras da justiça, que é o Silver. O Silver é esse carinha aqui. O Grey, né? Não, o Silver, não falando do Silver, falando do Grey. O Grey. O Grey é esse carinha aqui. É o segundo personagem mais interessante do anime em geral. E o Capitão é legalzinho, mas o Capitão também é um estereotipo de capitão, másculo, não sei o que lá, íntegro, honrado. Então é cheio de estereotipo esse anime. Com o Grey, que é um personagem com mais camadas. Com o Jin, que é um garotinho moralista. E com o Silver, que tem muita camada. Muita camada. O que torna ele um personagem muito intrigante.
E tem outros piratas aqui, são todos... e tem o par romântico do Jin, que é a Lily. Mas enfim, cortando aqui as imagens pra mim. É um anime gostoso de ver, episódio a episódio, mas é um anime bem... Sim, não esquecível, mas é uma boa aventura para criança, sabe? Ele não é um anime muito adulto, ele é um anime um tanto quanto ambíguo, né? Já que ele não é muito... A vantagem dele, o ponto dele de ele não ser branco e preto, isso é uma puta de uma qualidade. Ele é um anime cinzento, onde você tem um vilão carismático e o protagonista, o Jin, ele é literalmente um grande fã do vilão, ele se sente muito traído e todo mundo começa a respeitar o Silver, porque o Silver é aquele cara que você não pode não respeitar. Ele é o tipo de personagem genial, assim, tipo, o cara tem uma conduta, uma postura e que você respeita o cara mesmo o cara matando pessoas, mesmo o cara caçando você. Então ele tem essa pegada, assim, de ser o lazarento filho da puta, mas um lazarento filho da puta que que é incrível, entendeu? Você paga pau pro cara. Todo mundo paga pau pro Silver. O cara de uma perna só. E ele com uma perna só se virando, né? Porque o cara tem uma perna só. E tem o papagaio dele também, que era o papagaio do Flint, né? Que virou dele depois. Ele vira aqui o herdeiro do Flint e herda o papagaio do Flint. E então ficou o Benbow, o tigrezinho do Dinho, ele e o papagaio. O Silver e o papagaio. Porque o papagaio é marca de pirata. Perna de pau tem uma marca de pirata, mas não tem perna de pau, ele fica com a perna só na bengala, né? Ele usa uma... como é que é o nome daquele negócio que você usa pra andar? Muleta. Ele usa uma muleta em vez de usar uma perna de pau e não tem o tapa-olho. Então ele é meio clichê, meio não clichê, que é divertido também. E ele comandando, cara, e o modo como ele comanda, quando os tripulantes vão contra ele, tem um momento lá que os tripulantes fazem um motim contra o Silver, e o Silver todo lá, nossa, é um cara muito, assim, inabalável, extremamente, sim, dá medo por causa da integridade dele, da integridade emocional dele também. Um personagem, como eu falei, ele leva o anime nas costas, porque ele é carismático, ele é poderoso, assim, tem uma potência na expressividade dele, nas ações dele, negativas ou positivas, ele sempre é muito forte, ele é muito intenso, ele é inabalável, ele não perde, ele não cai. Acho que ele caiu algumas vezes, assim, tem algumas nuances onde ele dá uma abaixada no psicológico dele, ele fica um pouco mais decadente. E no fim eu não vou contar spoiler, porque seria matar o anime, porque o que acontece com ele no fim, o que ele faz no fim, deixa o fim do anime muito bom. Assim, é um fim muito bom, muito redondo, muito interessante. Eu gostei bastante do fim, eu gostei muito do fim. O anime em geral, ele é levado nas costas pelo Silver, eu acho um grande defeito isso. Todos os outros personagens são muito ruinzinhos, tirando o Gray e um pouco o Jin, que funciona ali como uma âncora. O Jin fazendo as peripécias criativas dele, as aventuras dele, e sendo engenhoso é muito legal. E os conflitos do Jin e Morais também são muito legais. Mas em geral é um anime um pouco turvo, assim. Ele não é um bom anime, mas não é um ruim anime. Então, mas é um anime marcante ao mesmo tempo que não é ruim. Ele é marcante principalmente por causa de como ele se apresenta. E como ele se apresenta é como o Silver se apresenta no anime. O Silver, ele faz o anime ter uma densidade, ele propaga a grandiosidade do anime sozinho. Assim, o anime só é bom mesmo, tirando a parte inicial ali do Billy Bones, que era interessante porque você estava ali naquela curiosidade, mas o Jin não consegue levar o anime. Quem leva o anime nas costas é o Silver. É o Silver. Todas as cenas do Silver são muito impactantes. Quando ele aparece, tudo fica grandioso. Ele é incrível, assim. Só por ele, só pro Dezaki ter feito esse personagem, ter apresentado esse personagem, eu pago o pau pro Dezaki nesse sentido. Embora ele não tenha conseguido fazer com que o resto fosse interessante. Ele só... Bem, é a minha opinião, pelo menos. Que o anime é muito centrado no vilão, e o vilão, ele literalmente ganha a cena. Não tem como não ganhar. Não tem como não ganhar. E aí vai desenvolvendo os conflitos ali sobre o motim, sobre como descobre o motim, sobre os planos do Silver, sobre como ele acua essa resistência para pegar o mapa do tesouro, a perseguição do tesouro, a volta depois da captura do tesouro, o que acontece com todos os tripulantes rebeldes do motim, outros personagens secundários ali mais aleatórios, mais engrenagens do enredo do negócio. E o desfecho. O Jin fica interessante no desfecho. O Jin, ele amadurece, ele envelhece, e o Jin velho é muito mais interessante que o Jin novo.
O Jin velho ele parece muito pouco, mas ele é bem legal. É bem legal mesmo. É quando ele se torna um reflexo do pai dele. E o pai dele era um grande marinheiro. Então é bem legal a evolução do Jin. A relação dele com a mãe dele é genial também, é muito interessante. As relações familiares do Jin são legais. E os outros personagens são mal utilizados em geral. Tirando o Grey, que é um pouco bem utilizado. E o Grey é misterioso, aquele cara misterioso, soturno. E funciona perfeitamente no personagem. Mas é isso, pessoas. Essa é a apresentação do Takarajima, o anime que a gente viu no Clube do Anime, minha opinião em geral. E eu vou gravar a ending pra vocês. Não sei se vai ter corte da ending da abertura por causa do YouTube, mas se tiver, paciência também. Vou cortar aqui as trilhas sonoras e as coisas de fundo para poder passar a ending do anime para vocês. E cortar o meu microfone também, aumentar o som da gravação. Deixa eu achar aqui já para não dar problema. Achei. Então já passo para vocês e me despeço. Obrigado mesmo e até breve. Deixa eu ligar aqui. Falou!